estão entregues ao Senhor, Pai. Muito obrigado por cada vida, Pai, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos nesse momento refletir num texto da palavra de Deus, um texto muito conhecido, inclusive já citado na celebração dessa manhã. Você vai abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versos de 1 a 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versos de verso 1 ao verso 8. Você vai poder acompanhar também na projeção a leitura desse texto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Amém, queridos? O texto da palavra de Deus, ele também nos dá o tema da reflexão dessa manhã. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Queridos, em todos os anos, de uma forma especial no meio batista, as igrejas são lembradas e são movimentadas pela campanha ou pelas campanhas missionárias. A Convenção Batista Brasileira, por exemplo, possui 2 juntas que cuidam de campanhas missionárias, não apenas de campanhas missionárias, mas da ação missionária e expressão missionária dos batistas. A primeira delas, a Junta de Missões Nacionais, que trata de todo o movimento missionário dentro do território nacional. Essa campanha ela acontece no mês de setembro. E em março, a campanha de missões mundiais, que trata de toda a movimentação e investimento no âmbito mundial, ou seja, dos missionários que são enviados aos campos mais distantes, estrangeiros, alguns deles bastante remotos do nosso mundo, com o objetivo único de fazer com que o Evangelho de Jesus chegue até as pessoas, com o objetivo único de fazer com que a esperança que há em Cristo chegue até as pessoas, para que pessoas tomem o conhecimento da graça que a nós, que aqui estamos, já é comum, ou seja, ela é dada por Deus a todos nós.
E aí, sempre que nós temos esse despertamento e voltamos para refletir sobre isso, a gente começa a fazer algumas reflexões em cima daquilo de que somos lembrados. Por exemplo, a gente é lembrado que existem milhares de pessoas insatisfeitas no mundo. Existem pessoas que estão insatisfeitas com as suas próprias vidas. Existem pessoas que estão insatisfeitas com o contexto no qual estão inseridos. Existem pessoas que estão insatisfeitas consigo mesmas. Enfim, a gente pode dizer que na vida fora de Cristo, a regra é a insatisfação. Porque aprendemos na palavra de Deus que Cristo, Ele é uma figura única, icônica, que preenche a nossa vida, que tudo satisfaz, de forma que podemos afirmar que aquele que tem Jesus, ele tem a fonte de todas as coisas, e quem tem Jesus não tem falta de absolutamente nada. A gente também é lembrado de que milhares são as pessoas infelizes no mundo, pessoas que não encontram mais prazer na vida, pessoas que passam a grande parte do seu tempo na busca da sobrevivência, mas mais que isso, pessoas que no seu interior não conseguem encontrar uma razão e um propósito satisfatório para justificá-la a si mesma, para justificar a si mesma. A gente descobre e é lembrado que milhares são as pessoas que são escravizadas pelo mundo. Existem pessoas que são escravizadas por regimes políticos, sabe? Pessoas que têm o seu direito de ir e vir cerceado. Pessoas que são escravizadas por tradições e culturas que não passaram por uma contextualização ao longo do tempo e acabaram se enrijecendo e se cristalizando de tal forma que aquilo que era regra há 500 anos atrás, há 400 anos atrás, continua sendo regra comportamental, continua sendo exigido de forma que se você não se enquadra dentro daquele perfil, você se torna uma pessoa não grata e acaba sendo escravizado por isso, porque você é obrigado a. Existem aquelas pessoas, e não são poucas, são muitas, que são escravizadas por forças religiosas e culturais. Enfim, queridos, a gente descobre que tem muita gente infeliz, tem muita gente insatisfeita e tem muita gente escravizada. E quando a gente fala sobre isso, a gente não precisa projetar a nossa mente para distante. A gente não precisa, por exemplo, transportar a nossa mente para o mundo islâmico, para o mundo árabe. Não precisa. A gente não precisa ir tão longe, sabe? A gente não precisa, transportar a nossa mente para o mundo hindu, cheio de castas e etc. Não, a gente não precisa. A gente pode olhar para dentro da nossa comunidade e a gente vai encontrar pessoas que são escravizadas, pessoas que estão insatisfeitas, pessoas que estão infelizes. E uma coisa muito curiosa no meio desse processo é que bem próximo dessas pessoas que estão insatisfeitas, essas pessoas que estão infelizes, essas pessoas que estão escravizadas, existem pessoas que já descobriram a fonte da satisfação, a fonte da felicidade e a fonte da liberdade. Já estão livres, já estão felizes por dentro e já estão plenamente satisfeitas em Cristo. Ora, o questionamento imediato que surge é: por que as outras pessoas que estão ainda se sentindo desta forma tão ruim, sem acesso a essa felicidade, sem acesso a essa satisfação, sem acesso a essa liberdade, mesmo estando próximas de pessoas que já descobriram isso, porque elas ainda não foram colocadas diante dessa possibilidade? Existe algo errado. Existe algo muito errado. E que precisa ser alvo sincero, honesto e sério da nossa reflexão. Sabe, queridos, olhando por outro lado, existe um plano de Deus
em resposta a esse sofrimento, a essa infelicidade, a essa insatisfação, a essa escravidão das pessoas. E esse plano chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Amém? O teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. Queridos, a igreja de Deus, eu e você, somos essa voz de Deus que ecoa na direção desse clamor insatisfeito, infeliz, sabe, e escravo das pessoas. Somos nós, somos eu, você, esta igreja e todas as igrejas que professam e confessam o nome de Jesus de maneira bíblica. Existe, queridos, uma necessidade urgente de se compreender o valor do papel e da natureza missionária de nossas vidas, que somos a igreja de Deus e que estamos próximos dessas pessoas que ainda insistem ou estão sendo privadas por algum motivo de se sentirem plenamente satisfeitas e descobrirem que isso é possível, de se sentirem felizes descobrindo que isto é possível e de viverem livres descobrindo que isso é possível. Somos nós, eu e você. É importante a gente olhar agora, não para esse lado de fora, mas olhar para esse lado de dentro, para perceber alguns erros que têm acontecido dentro destes que já são beneficiários da graça, que já são, sabe, pessoas que pela promessa de Deus possuem o rio de vida fluindo dentro de si, o Santo Espírito, que tem acesso e o conhecimento da verdade que liberta. Percebemos algumas coisas que foram desfigurando o foco e o propósito dessa comunidade que somos nós, por exemplo. Cada vez mais se invertem os valores espirituais. Cada vez mais aumenta o número de pessoas que querem receber de Deus em vez de dar para Deus. Isso é algo que tem acontecido, e eu digo para você, de um passado recente para cá. Não tem muitos anos. Se você parar e considerar aí 2000 anos de história, 100 anos é ontem. É como se fosse ontem. E num movimento, sabe, de mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, as pessoas acabaram esquecendo que elas existem para serem e darem mais para Deus, mais para Deus e mais para Deus. A ordem é inversa. A ordem é contrária. Não é olhar para Deus como se eu fosse um parasita que fosse viver sugando daquilo que Ele tem para oferecer, sem que eu por Ele nada faça. Aqueles que, nesse tempo, querem profetizar em nome de Deus, em vez de fazerem em nome de Deus. Tem muita gente falando e profetizando, mas não pondo a mão. Não se colocando à disposição para ser o canal. E eu vou dizer uma coisa muito séria para você, meu querido, preste atenção. Palavra o vento leva. Palavras o vento leva. É muito bonito você fazer isto de repente por fé, e quem faz por fé, via de regra, foi movido pelo Espírito para tal, e se foi movido pelo Espírito para tal, é a este tal que o Espírito cobrará. Eu profetizo sobre a sua família a paz de Deus. Então vai você lá, faz a visita e apresenta Jesus, que é a paz de Deus. Percebe? Percebe como funciona? Existem pessoas que querem usar Deus em vez de serem usadas por Deus. Já percebeu que existem alguns figurões, e para não dizer apenas figurões, figuronas também, que parecem que são senhores de Deus e que Deus é o seu empregado? Parece que eles fazem a agenda de Deus e eles determinam qual será a vontade de Deus para aquela semana. Fazem a agenda de Deus.
E esquece que o processo é o contrário. Não fui eu que dei do meu espírito para que Deus fosse instruído em toda a verdade. Não, Ele me deu do seu espírito para que eu fosse guiado em toda a verdade. Amém, queridos? Então a gente precisa olhar e assumir também que muitas vezes dentro desse processo de conscientização, a nossa consciência, ela foi deturpada, ela está embaçada, ela está desfigurada e precisamos, vou usar um verbo desse tempo, reconfigurá-la. Às vezes é necessário até um processo de formatação, desculpa usar esse verbo também, né? De formatar a nossa mente para que a gente consiga entender como funcionam os valores de Deus, as prioridades de Deus, para que a igreja se posicione de maneira eficaz e eficiente neste mundo. Agora uma coisa não muda. Deus, o seu reino, as nações continuam esperando por pessoas que estejam dispostas a darem a mesma resposta que Isaías deu. Eis-me aqui. Eis-me aqui. E aí, eu quero falar um pouco em cima dessa experiência de Isaías, sobre quais são as características dessas pessoas que têm a coragem de dizer, eis-me aqui, reconfigurando a sua mente, sabe, a sua compreensão evangélica, a sua compreensão do evangelho, para se posicionar não como alguém que é um bebê e quer receber sempre que há, sabe, é uma pirraça, sempre que há uma vontade a ser satisfeita, e clama e grita para papai vir correndo, como se papai fosse, sabe, aquele que estivesse cercando o seu filhinho, para que o tempo todo estivesse suprindo essas necessidades, e essa criança não fosse capacitada e habilitada a desenvolver a habilidade de crer. E crer corresponde a enfrentar desafios. E enfrentando os desafios, em alguns deles sofremos derrotas, fracassos. Não estou dizendo todos, mas sofremos, mas a via de regra, a gente não aprende apenas com os acertos, a gente aprende também com os erros que comete, não é verdade? Não é assim que funciona? Eu me lembro, quando eu era bem criança, e eu ganhei a minha primeira Calói. Eu acho que eu já contei isso aqui, eu participei daquela campanha, não esqueça a minha Calói. Alguém participou dessa campanha? Não, só eu mesmo participou, né, Luciano? Não estou sozinho nessa, Aquiles também, né? Que eu saí escrevendo aquele papelzinho, né? Não esqueça a minha Calói, e fui colocando em tudo quanto era canto, carteira, até na carteira de cigarro de papai, que fuma até hoje, eu coloquei um papelzinho, não esqueça a minha Calói. Foi. Eu ganhei minha Calói. Não sei se você lembra, Cadu, aquela Calói de guidão, que eram 2 ferros separados que abriam assim, essa aí. Pequenininha, com um bagageirozinho pequenininho, verdinho, aquele verdinho feio que dói, não tem? Não sei quantos vão lembrar disso, sabe, um verdinho feio pra caramba, sabe, mas a bicicleta lindinha, papai colocou todos os adesivos e tal, botou as rodinhas e vamos aprender a andar de bicicleta, e estou andando de bicicleta, até que papai achou que eu já estava habilitado a andar sem rodinha. E fui eu feliz da vida para andar com a bicicleta sem rodinha. Papai foi segurando no cilinho atrás, como todo bom pai faz, né? E vai, de repente soltou e deixou o garoto ir. Só que não ensinou o garoto a fazer a curva, a fazer a volta. E aí quando o garoto foi fazer a volta, o pedal bateu no chão, porque fez a volta fechado demais. E aí tomou aquele baita daquele estabaco bonito, ralou a coxa, ralou o joelho. Ai, papai, está doendo, bem-vindo ao clube. Esse é o primeiro de muitos, você ainda vai sofrer muito nisso. Outro dia Pedro Luiz chegou para mim mostrando o tampão do dedão arrancado. Não foi, Pedro? Tampão, eu falei, bem-vindo ao clube. Você não tem noção de quantas vezes eu jogando bola na rua, chutei o chão, chutei poste, chutei pedra e perdi o tampão do meu dedo. Via de regra, a gente aprende com os erros que a gente comete. Então Deus não é aquele cara que está aqui, desculpa pelo cara, Senhor, e para todos vocês, não é aquele cidadão que está aqui para ficar satisfazendo as nossas vontades. Se existe uma vontade a ser satisfeita, esta não é a nossa, é a dele. Amém?
E diz a Bíblia que essa vontade dele é boa, agradável e perfeita, ou seja, satisfazê-la não é ruim para a gente. Então vamos lá, em cima dessa experiência de Isaías, quem são aqueles que têm coragem de dizer eis-me aqui? Nesse tempo tão controverso em que precisamos inclusive reconfigurar e mexer para corrigir a visão da igreja local e dos crentes. A primeira delas, a primeira característica, é que são pessoas que tiveram uma experiência com Deus. Tiveram a sua experiência pessoal com Deus. No livro do profeta Isaías, os versos de 1 a 4, a Bíblia retrata a experiência tida por Isaías. Ela diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Deus deu a Isaías uma visão, e aquela visão foi a experiência que disparou a transformação na vida dele. Aquela experiência, queridos, ela foi algo tão marcante, que ela serve de inspiração para nós hoje, a ponto de ter sido registrado nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus para nós. Ele teve a sua experiência, eu tive a minha, você teve a sua, e eu não posso minimizar, eu não posso desprezar a experiência que eu tive com Deus, porque ela será muito importante na minha caminhada, porque ela sempre me reposicionará quando eu estiver entrando por um caminho equivocado, porque eu vou lembrar como foi que aconteceu comigo, e por que foi que aconteceu comigo, e qual foi a compreensão que eu tive quando aconteceu comigo. Quando aconteceu comigo, eu tive a impressão, a certeza do quanto Deus me amava. Eu tive também a certeza do quão desagradável era Deus, do quão pecador eu era, e descobri também o quão misericordioso comigo Ele foi. Ele me deu a sua graça, Ele me salvou, Ele escreveu o meu nome no livro da vida do Cordeiro, aleluia, o meu e o seu, glórias sejam dadas a Jesus. Agora, eu não posso esquecer disso no tempo, porque essa experiência, somada a todas as outras que a gente vai tendo com Jesus ao longo da vida, ela é justamente para edificar a nossa vida e para nos colocar no rumo novamente. Lembrando o seguinte, olha, preste atenção, sou eu que te guardo, sou eu que te abençoo, sou eu que dirijo a tua vida, é a minha vontade que você precisa buscar. E aí, como todos nós vivemos desse mundo tenebroso, né, a gente vai chegar momentos em que vamos passar por momentos escuros, em momentos, sabe, trevosos, em momentos, sabe, bastante conturbados. E aí, mesmo conhecendo o que conhecemos sobre Deus, serão estas experiências que tivemos com o Senhor que vão nos sustentar. A gente vai poder dizer o seguinte, olha, eu sei em quem tenho crido, porque essa pessoa em quem eu criei foi aquela que fez por mim aquilo que fez e me deu consciência disso. As experiências que vivemos, elas não são e não existem para serem catalogadas na nossa vida, para que depois nós as apresentemos às pessoas para dizermos, olha, quantas experiências nós tivemos com Deus. Não, elas são para alimentar e sustentar a nossa fé quando nós estivermos passando pelo vale da sombra da morte. E mais, via de regra, é em momentos como este que a gente mais se assemelha às pessoas às quais precisamos anunciar a graça de Jesus. É no momento em que passamos pelos nossos vales, no momento em que passamos pelas nossas tempestades, pelos nossos temporais, no momento em que enfrentamos os nossos desertos, é que a gente mais se assemelha, porque parece que nos outros momentos a gente é criatura de outro mundo. Parece que a gente está vivendo como um ET, sabe? Meus pés estão aqui, mas minha cabeça está na glória. Não, seu pé está aqui, sua cabeça está na glória, sua cabeça está aqui, seus olhos estão aqui. Olha para as pessoas, elas precisam de você. A gente está vivendo um movimento discipular na igreja, ainda no seu momento mais, um momento inicial, sabe? O seu momento mais
me fugiu a palavra agora, depois ela vem, sabe? Logo no seu começo, bem no seu começo, e a gente tem visto, ontem tivemos uma reunião aqui, testemunhos foram compartilhados de vidas que estão sendo não somente edificadas, mas estão sendo ganhas para Jesus. Salvas. Sabe por quê? Porque as pessoas estão compartilhando as suas experiências à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus continua sendo a verdade, e ela gera em nós histórias para contarmos daquilo que Deus fez com a gente. Meu querido, qual é a sua? Qual é a sua? Segundo, essas pessoas, deixa eu beber uma aguinha aqui. Além de terem tido uma experiência com Deus, foram restauradas pelo poder de Deus. Versos de 5 a 7, a Bíblia diz assim: Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara no altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Isaías teve nos primeiros 4 versos uma experiência com Deus. Ele viu o Senhor e viu o que a presença do Senhor provoca. Diante do que ele viu e do que ele e do que aquela presença provocou na sua visão, ele teve uma consciência de quem ele era. Ele disse: olha, ai de mim, eu estou perdido, eu estou lascado. Eu sou um homem de lábios impuros, ou seja, não se encontra verdade nos meus lábios, não se encontram palavras santas nos meus lábios, a minha boca eu a empresto para qualquer outra coisa, menos para coisas que glorificam a Deus, né? E eu habito num povo que é de igual forma, de igual maneira. Eu habito no meio de gente que também é fofoqueira, eu habito no meio de pessoas que não honram a palavra, sabe, a sua própria palavra, de pessoas que não glorificam a Deus. E agora aconteceu o seguinte: eu vi o Rei, o Senhor dos exércitos. Então a consciência de Isaías foi: olha, não há chance para mim, eu estou perdido. O que vai ser de mim agora? Aí entra o plano, a vocação, o desejo de Deus. Uma das figuras celestiais tira uma brasa viva lá do altar, dentro da figura da visão, e chega e toca nos lábios de Isaías. Interessante, toca nos lábios de Isaías. Ele não mostra a purificação do povo, no caso. Não, ele diz: olha, Isaías, a questão é a seguinte: isso que é problema para você nesse momento, eu estou resolvendo agora, para que através de você, o problema do povo vá sendo resolvido. As pessoas precisam de exemplo. As pessoas precisam de referência. Então eu estou tocando nos teus lábios, e isso que até hoje se prestou para tudo aquilo que não glorificava o meu nome, a partir de agora vai ser usado de maneira diferente. Está purificado, perdoado o teu pecado e purificada a tua iniquidade. Tá bom? Beleza? Valeu? Ou seja, Isaías foi restaurado. Sabe, meu querido, quando a gente se encontra com Jesus, uma das coisas que começam a acontecer com a gente é o ajustamento da nossa vida pela presença do Espírito e o convencimento dele na nossa vida. Algumas mudanças, elas acontecem assim da noite para o dia, a gente nem percebe, né? A gente simplesmente mudou a agenda, né? Algumas coisas que a gente fazia não faz mais, algumas coisas que a gente dizia não diz mais. A gente começa a aprender como é que funciona a partir da palavra de Deus, a como fazer para ser mais agradável a Deus, para ser mais compatível com um cidadão dos céus, né? Outras, a gente vai lutando ao longo da vida e batalhando, e tenta e não consegue, tenta e vence, passa uma semana, um mês de vitória, daqui a pouco cai de novo, e você se levanta, e Deus te restaura, sabe? Mas a consciência que precisa existir é o seguinte: sem Deus, isso não seria possível. Sem uma ação ordenada do trono da graça de Deus, isso não seria possível. Não haveria restauração,
não haveria transformação, não haveria regeneração, se não viesse do trono da graça de Deus, se não viesse de uma ação espiritual, de uma ação da presença do Santo Espírito da nossa vida. Queridos, Isaías foi marcado naquele momento. Eu fico imaginando que se a visão fosse um fato, quais seriam as marcas que aquele ato teria deixado no corpo de Isaías? Porque foi uma visão, correto? Foi uma visão. E dentro daquela visão, o que foi que aconteceu? A brasa vai e toca nos lábios de Isaías. Agora imagina você, se a visão fosse um fato, e de fato, olha só quanta redundância, né? E de fato, a brasa viva viesse, fosse tirada do altar e tocada na tua boca, qual a marca que isso teria deixado em você? O quanto aquilo doeria, incomodaria, mas te restauraria. Você sabe por que algumas pessoas têm medo e fogem da restauração de Deus em determinados momentos, em determinadas situações e circunstâncias das suas vidas? É porque sabem que vai doer. É porque sabem que a cura vai ser precedida de uma dor. É engraçado, né? Quando nós assistimos aqueles filmes de pessoas que recebem flechadas, né? E aí a flechada não foi para a morte, ela não conseguiu afetar para a morte instantânea. Aí o sujeito vai, é um negócio bonito, né? Não é um negócio bonito, ele vai e quebra no corpo, né? A ponta da flecha, e aí vai, ou continua com um pedaço dela dentro dele, ou então vai e puxa para trás e tira, ou então vai fazer que nem Rambo. Lembra de Rambo? Quem é que assistiu Rambo? Eu adorava Rambo, né? Lembra de Rambo? Pois é, tira lá a pólvora, bota em cima, sabe, da ferida, para poder cauterizar a ferida com fogo, queimar, né? Aí vai e bota, aquele grito. Eu fico imaginando, queridos, eu fico imaginando o seguinte: não é possível eu passar por um processo de restauração com Deus, sem que isto deixe marcas em mim. Isso pode, inclusive, doer no momento, mas depois vai servir de objeto de glória. Eu tenho aqui a marca da restauração de Deus. O apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, desde agora ninguém mais me importune, me encha a paciência, me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, as marcas de Cristo. Ou seja, as pessoas que têm coragem de dizer eis-me aqui para servir a Deus, foram pessoas que sabem o que é serem restauradas por Deus e acreditam que mesmo na vida das outras pessoas, por mais severos, difíceis e quem sabe até mesmo aparentemente irreversíveis que seja o quadro deles, Deus pode restaurá-las porque restaurou elas próprias. Amém? Esse é o espírito que deve tomar conta da igreja, que deve, sabe, impulsioná-la, que deve tomar conta dos crentes, deve impulsioná-los a amar missões, a amar evangelização, a amar as pessoas, porque sabem que ainda que a restauração de Deus provoque algum tipo de dor, depois a pessoa é restaurada. Amém, queridos? Eu não sei. Mas esse amém me soou com tão pouca convicção. Amém, irmãos? Amém. E em último lugar, são pessoas que tomaram para si o plano de Deus. No verso 8, depois de Isaías ter tido a sua experiência com Deus, nos versos de 1 a 4, depois dele passar pelo processo de restauração com Deus, nos versos de 5 a 7, no verso 8 acontece algo especial que diz o seguinte: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Eu já falei isso aqui outras vezes, aliás, esse aqui deve ser, sei lá, já está fazendo parte da segunda dezena de sermões que eu já preguei em Isaías capítulo
capítulo 6. Até então, a única coisa que aconteceu foi Isaías viu e Isaías falou. Até então Deus nada dissera, nada falara. Depois que Isaías tem o seu encontro, a sua visão extraordinária, depois que ele passa dentro dessa visão pelo processo de restauração da sua própria vida, aí Deus vai falar com ele. Aí Deus vai falar com ele. A Bíblia diz que o Senhor fala assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, que para mim é muito séria, e se tornou muito comum. Existem pessoas querendo assumir missão em nome de Deus, sem que Deus lhes tenha falado nada para isso. Sem que Deus lhes tenha dirigido qualquer tipo de comando para isso. Questão vocacional é uma coisa séria, muito séria. A gente trabalha e a gente no ano que vem, em nome de Jesus, com a democratização da vacina e o pessoal imunizado, vai voltar em nome de Jesus a trabalhar com radical. A gente trabalha com um monte de gente que não foi chamado, foi assoviado, ou assobiado. É assobio. Tá bom, gente, mudou minha vida pra caramba. Sabe, a questão vocacional é uma coisa muito séria. Deus dá experiência, Deus restaura e depois Ele vocaciona. Lembra do que aconteceu com Saulo? Deus deu a experiência, Saulo ficou cego, ele foi restaurado, depois Deus vai e bota Barnabé junto, para ele naquele processo de relacionamento com Barnabé, começasse a ficar evidente para Saulo a sua vocação, para que ele depois se tornasse Paulo e fosse missionário aos gentios. Obra de Deus, o que isso me ensina? Que obra de Deus precisa ser feita por gente de Deus. Obra de Deus precisa ser feita por gente de Deus. Diante da palavra que Isaías ouve, eu fico pensando assim, cara, Isaías seria muito cara de pau nessa visão, se ele simplesmente fingisse não ter ouvido. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, não é nem comigo. Obrigado, Deus, você restaurou a minha vida. O problema é que Deus, quando restaura a nossa vida, Ele restaura para um propósito. E esse propósito é viver para a sua vontade. Lembra do que o apóstolo Paulo disse? Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isaías falou assim, eu não posso, diante da experiência pessoal que tive, diante da restauração que Deus fez na minha vida, simplesmente fechar os meus ouvidos para o que Deus está falando. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías disse, eis-me aqui, envia-me, envia-me. Sabe, queridos, a maior forma de gratidão a Deus é tornar-se um parceiro dele. A maior e melhor forma de eu e você nos tornarmos, sermos gratos a Deus, é nos tornarmos um parceiro dele na sua vontade. Queria que você abaixasse a sua cabeça e que você orasse, porque a conversa agora é a seguinte: Deus não nos salvou e não nos restaurou para que vivêssemos aqui a passeio, para que vivêssemos aqui querendo mais de Deus sem antes oferecermos mais para Deus, para que nós
ficássemos aqui falando em nome de Deus sem que fizéssemos para Deus. Para que ficássemos recebendo de Deus ou usando Deus sem que nos deixássemos ser usados por Deus. Nessa manhã, o Espírito Santo de Deus desafia a mim e a você a respondermos para Deus: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para assumir o meu lugar. Eu estou aqui, Senhor, para orar pelos missionários. Eu estou aqui para ofertar para missões. Eu estou aqui para fazer missões aqui em Santa Bárbara. Eu estou aqui para fazer da minha casa um ponto missionário. Eu estou aqui para interceder pelas vidas que precisam de salvação. Eu estou aqui para tirar os olhos do meu umbigo e colocar os meus olhos onde os teus olhos estão. E tem muita gente sobre as quais os olhos de Deus estão repousados. Eu quero desafiar você aí na sua oração. Eu não vou fazer apelo para que você venha à frente, nada. Para que você na sua oração tenha a coragem de dizer o que disse Isaías: Senhor, eis-me aqui, me envia. Pai, em nome de Jesus, eu quero suplicar a tua misericórdia para com a nossa vida e pedir ao Senhor o perdão pelos pecados de todos nós. Nós não somos em nada diferente de Isaías, Deus. Talvez o nosso problema não seja na nossa boca, seja na nossa mente, seja no nosso coração. Quem sabe seja até mesmo na nossa boca. Enfim, Pai, existem coisas que, em olhando nós para elas, nos colocam na condição de perdidos diante da tua santidade e grandeza, conforme a consciência que surgiu na mente e no coração de Isaías. Mas eu te peço, Pai, que nesta manhã, em nome de Jesus, envia o teu serafim, Deus, com uma brasa viva tirada do altar. E toca, Deus, em nossa vida, purificando o nosso pecado, tirando a nossa iniquidade. Para que sejamos restaurados pelo Senhor, mas não somente isto, os nossos ouvidos sejam abertos, para que ouçamos a tua voz e tenhamos um coração inclinado a dizermos ao Senhor, Pai, um coração inclinado para dizer, Pai, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Com o perdão dos nossos pecados em Jesus, é assim que eu oro.